Então, já ninguém se opondo, eu vou passar um pouquinho essa questão aqui de memória, tá? Que é o que tinha sido previsto ali no plano de ensino para a gente trabalhar essa semana. Vocês vão ver lá em microcontroladores, isso daí é um pouquinho mais específico, tá? Quando fazer microcontroladores comigo, vocês vão ver que tem ali também um pedaço de uma aula lá que a gente vai comentar isso do ponto de vista de microcontroladores. Então, a gente inicia hoje aqui, pelo menos só uma visão global, porque afinal de contas os sistemas digitais têm essa visão global do sistema, né? Então, ele tem até uma parte lá de arquitetura de computador, então essa parte de dispositivo de memória entra nessa questão de arquitetura. Então, o capítulo que o Totti tem ali de memória, ele quer tratar principalmente de termos ali, né, terminologia associada, diferença entre memória de leitura escrita e memória de apenas leitura, diferença entre volátil e não volátil, capacidade de um dispositivo observando a entrada e saída dele. Então, como que é esse processo de leitura ou escrita na memória, vou ver e diferenciar os tipos de ROM, e a mesma questão ali da operação das RAMs dinâmicas e estáticas. Tá? Basicamente, um sistema de computador ele vai precisar de uma memória principal de alta velocidade e uma memória auxiliar externa mais lenta. O que isso significa? A gente tem a parte lá do processador aqui, que ele representa como esse processador central, CPU, que tem uma unidade de controle, uma unidade aritmética, e eu tenho essa memória principal semicondutora ligada muito próximo a esse processador central. Essa memória principal é a memória RAM. Tá? Então, o que é indispensável para o computador funcionar é essa memória RAM. Essa memória de armazenamento em massa, que é um HD, um disco rígido, ele não é necessário para o funcionamento do computador. Você, obviamente, precisa conseguir descarregar as tarefas que serão realizadas na memória RAM na inicialização, mas isso pode ser feito através de rede. Enfim, você pode ter um CD lá que ele vai carregar isso daí, e depois você vai começar a rodar ele sem a necessidade dessa memória auxiliar de massa aqui. Esse daqui é um diagrama de uma memória, tá? Então, essa memória aqui, ela tem 5 entradas de endereço, da mais significativa à menos significativa, então ele tem da A4 até A0, e ele ainda é uma memória um pouquinho mais antiga, ele tem entrada de dados, 4 linhas, e saída de dados, outras 4 linhas. Além de alguns pinos de controle, por exemplo, como habilitação de escrita, habilitação da memória e habilitação de saída. Notem que, então, esse Output Enable aqui, ele tem uma saída tri-state, que a gente até comentou na aula anterior, e ele vai definir se essa saída vai estar o dado que está lá da memória, vai tomar conta do barramento, ou ele deixa em alta impedância. A habilitação de escrita a gente vai trabalhar ali um pouquinho para frente, a habilitação da memória é só para informar que é esse o chip que a gente está querendo trabalhar. O que tem de interessante aqui? A gente viu, então, pela entrada de dados, são 4 linhas, então cada endereço da memória vai ter 4 bits. Né? E, olhando aqui essa entrada de endereço, ela é um barramento de 5 bits. Ou seja, eu vou ter 32 posições de memória, 2 elevado a 5. E cada posição de memória, 4 bits. Então, ela é uma memória de 32 endereços por 4 bits cada endereço. Como que ele fica organizado, né, esse CI de memória? Se vocês lembram, ou já viram, né, um pente de memória RAM, ele tem vários CIs de memória, vários circuitos integrados ali de memória no mesmo pente. Então, a gente tem tudo quanto é tipo, né, mas já vi até 12, 16 chips de memória num único pente. Então, a CPU,
com esse pente de memória e olhando individualmente os CIs de memória, ele vai fazer um barramento de endereço que atinge todos os CIs de memória, juntamente com um barramento de controle, onde que algumas linhas podem ser específicas para cada CI de memória, que é o caso ali daquele Memory Enable, e eu tenho um barramento de dados comum a todos também. Tá? Algo interessante aqui, né? Barramento de endereços, ele é unidirecional, ou seja, vai da CPU para as memórias, barramento de controle também, o barramento de dados já é bidirecional, né? Ele escreve no CI de memória, mas o CI de memória também pode escrever nele. Uhum. Como que é uma ROM, tá? Então vamos lá, aquela diferenciação de volatilidade e não volatilidade. Então a ROM é uma das primeiras memórias aí desenvolvidas, ela é primórdios mesmo da eletrônica, então ela é uma memória de apenas leitura, read only memory, por isso ROM, tá? E o que que acontece, né? Ela inicialmente, não necessariamente é o caso dessa daqui, mas ela inicialmente era gravada em fábrica o conteúdo dessa memória. Você não conseguia alterar. Então isso ainda hoje é bastante útil, por exemplo, em alguns eletrodomésticos que a gente não quer, que não vai alterar a memória, o conteúdo dessa memória. Por exemplo, a memória de um micro-ondas, né, onde está armazenado todas as funções que o micro-ondas vai desempenhar. Aquilo não vai mudar durante o ciclo de vida dele, tá? Mas existe a necessidade de uma memória ali. Tá? Então, aqui é uma arquitetura de uma dessas ROMs. O que acontece? Ele vai ter 16 posições de endereço, como que eu sei disso? Ele vai ter 4 linhas, a 0, a 1, a 2 e a 3 para o endereço, 2 elevado a 4, vai dar os 16 posições de endereço. E ele está informando aqui, a gente até vê aqui nesse barramento de saída, que ele tem 8 linhas na saída, então cada endereço vai armazenar 8 bits, ou seja, um byte ali, né? Como que é o funcionamento, então, de uma memória dessa, né? A questão dos endereços, ele vai separar em decodificadores. Eu vou ter um decodificador de linha e um decodificador de coluna. Cada um, então, com duas dessas linhas de entrada, né? Quando a gente coloca, então, um valor válido aqui no endereço, ele vai selecionar apenas uma dessas células, porque apenas uma das linhas e uma das colunas vai estar ativa, e esse registrador vai tomar conta do barramento. Né? Então, o valor que está armazenado nele vai ser o valor que vai aparecer no barramento, enquanto todas as outras vão estar em alta impedância. Algo interessante aqui, né? Esse chip select, que é a mesma coisa que aquele memory enable, ele vai habilitar esse decodificador. Então, se o decodificador estiver desabilitado, nenhum dos registradores vai ser selecionado, né? E mesmo a saída aqui também não vai ficar disponível. Notem, então também que para a saída, inclusive, tem o output enable, né, que também precisa ser acionado para que esse buffer de saída saia da condição de tri-state e vá externalizar esse valor que está no barramento interno. Então, mais alguns conceitos aí, né? Então, como que é feita, então, essa leitura de uma ROM? Né? Notem aqui, né? Eu tenho as entradas de endereço. Houve, então, um novo endereço válido. Houve o acionamento do CS, ele é barrado, então ele vai precisar ser deslocado para baixo para a gente ativar ele. O output enable também precisa ser colocado para baixo. Notem que esse tempo, que ele chama aqui de time of output enable, ou seja, o tempo que vai levar para que tenha uma saída de dados válida ali naquele meu barramento, ele é contado a partir do momento em que
ambos, CS e Output Enable, tenham sido ativados. E nesses momentos que tem um novo endereço válido ali na entrada de endereço, senão ele vai me retornar algo totalmente estranho aqui. Então, as ROMs, né, como eu disse, elas são do princípio aí da eletrônica, né? Então, inicialmente, a gente tinha as ROMs totalmente customizadas, ou seja, você, cliente, chegava para uma fabricante de memória e falava, eu quero esse conteúdo na minha memória. Ele ia lá e desenvolvia um chip inteiro para você com aquelas informações. Isso custa caro, né? Então, de forma a deixar isso daí um pouco mais barato, eles fizeram essas ROMs programáveis por máscara, tá? Onde uma das últimas das etapas de fabricação é que você definia o conteúdo da memória. Então, durante a fabricação da eletrônica, você faz um circuito integrado, você tem várias máscaras, tá? E cada vez você vai colocando. Então, uma das últimas máscaras era justamente dessas conexões que iriam definir se o conteúdo daquele bit era 1 ou 0. Então, você já tinha um projeto de circuito integrado em que ele funciona, já testado e etc., com uma capacidade definida, e o cliente chegava lá, agora eu quero esse conteúdo. Então, lá dentro ainda do processo de fabricação, você já gravava esse conteúdo, mas ele era muito mais barato do que desenvolver um circuito integrado especificamente para você. Então, como forma de baratear e mesmo de você começar a fazer esses testes, os fabricantes desenvolveram as ROMs programáveis. Então, começa ali com as conexões a fusível, ou seja, você podia comprar o chip da memória e você fazia a gravação, tá? Você conectava ali na porta serial paralela do teu computador e você conseguia fazer a gravação. Problema, né? Ele é baseado em uma queima ou não de um fusível. Você errou, vai ter que jogar na hora de gravar, joga fora o CI e coloca outro, tá? Não tem como reaproveitar. Avançando aí um pouquinho nessa evolução da eletrônica, surgem as EPROMs, que é Erasable Program Read-Only Memory, ou seja, a gente podia apagar e programar essas memórias novamente. Então, com um número grande aí de reprogramações possíveis, tá? Então, elas eram sensíveis à luz ultravioleta. Então, uma aplicação típica dessas EPROMs era as BIOS de computadores mais antigos, ali, década de 90. Então, era muito comum você ter esses CIs ali apagáveis, né? E quando ela é programada, então ela é não volátil, né, que vai manter indefinidamente os dados armazenados. E depois, né, mais para frente, surgem as Electrical Erasure Program Read-Only Memories, ou seja, elas são apagáveis eletricamente agora. O problema da EPROM, né, é que você tinha que apagar o conteúdo inteiro da memória, você não conseguia selecionar só aquele byte ou aquele bit que você queria apagar, você apagava o conteúdo inteiro. Já na E2PROM, você pode escolher apagar byte a byte dela, então reescrever byte a byte. O que a gente vê muito no mercado hoje são justamente essas memórias flash. Elas são meio que uma memória EPROM aí, intermediárias entre a EPROM e a E2PROM. Ela vai ter uma densidade maior, por isso ela é mais barata e mais simples, menos complexa do que uma E2PROM, e você consegue um grande armazenamento. Normalmente, esses pendrives, eles são memória flash. Então, se você mesmo olhar no Raspberry Pi, o armazenamento em massa fora do cartãozinho de memória é uma memória flash. Né? Então, ele só tem como restrição
que você vai ter que trabalhar com setores ou blocos. Tá? Você não vai conseguir apagar o bytes ou bits individuais. Você vai ter que apagar um bloco e reescrever aquele bloco. Mas aí a gente está falando em 512 bytes, 1000 bytes aí. Não é nada gigantesco também. Mas ele é diferente, né? Então, aqui um exemplo de uma memória flash, tá? Então, notem aqui que já mudou muito a quantidade de pinos em vista do que a gente tinha lá naquele primeiro exemplo. Então, agora que o barramento de dados, ele já vai ter 16 bits, tá? E o barramento de endereços, ele já vai ter 21 linhas, totalizando, então, aqui 2 megabits, 2 milhões de posições de memória de 16 bits cada uma. Ou seja, isso daí vai dar 32 megabits, ou então 16 megabytes. 16 megabytes? Não. Aqui dividido por 2, 4 megabytes. Algumas coisas interessantes, né? Ele tem já um pino diferente aqui, que é um reset, tá? Que ele vai apaga a memória inteira. Um write enable, um chip enable, que é aquele papel do CS ou mesmo do memory enable, um output enable, igual a gente viu, e um byte. Se eu quiser trabalhar só com a parte superior ou inferior aqui, eu posso utilizar esse byte. Tá? Ele já é um pouquinho mais complicado, porque afinal de contas ele tem mais endereços, né? O decodificador de endereços ele não vai ser tão simples, tá? E ele vai ter toda uma questão aqui de programação e mesmo tensões de apagamento e de escrita. Tá? E ele trabalha com matrizes aí, com páginas. Tá? Então, é justamente aqui que eu queria mostrar, né? Ele vai... Aqui já é a memória RAM, mas aqui ainda é a memória flash. Ele trabalha depois com páginas e blocos, tá? A memória flash. Já a memória RAM, ela é um pouco diferente das ROMs, né? O nome já é diferente. RAM significa Random Access Memory. Basicamente, o nome, então, né, memória de acesso aleatório, esse daí não é um bom nome, mas o nome advém do fato de que se você colocar um endereço, ele vai levar o mesmo tempo para acessar qualquer endereço. Então, o acesso é aleatório, o tempo de resposta é o mesmo. Então, por isso que ele chama de Random Access aí. E, basicamente, né, a gente tem, de novo, a questão dos endereços, linhas de endereço, linhas de dados, tanto de entrada quanto de saída. Normalmente, os mais novos funcionam tanto como entrada como saída. E os registradores, onde que vai armazenar o conteúdo da memória. Então, essa daqui é uma memória pequena, né? Ela tem 6 linhas de endereço, dando 64 possíveis endereços de 4 bits cada um. Mas é interessante só para a gente já ver o que ela vai ter aqui de pinos de controle. Vai ter write enable, chip enable e output enable. Tá? Tal como as ROMs, as RAMs também tiveram uma evolução aí durante a eletrônica, né? Então, se vocês lembram um pouquinho da aula passada, vocês vão ver aqui que é justamente aquela evolução das famílias lógicas que a gente viu na semana passada acontece aqui. Então, aqui ele basicamente é baseado em flip-flop, né? Vocês olharem lá como que é a implementação de um flip-flop com essas tecnologias, né, bipolar, né, transistor bipolar de junção NMOS ou CMOS, é muito parecido com isso daqui. E de novo, né, a gente começa lá com a bipolar, que consome bastante energia, vai para a NMOS, que já está bom, já melhora consideravelmente essa questão de energia, e depois a gente vai para a complementary MOS, que, enfim, resolve esse problema de consumo de energia diminuindo drasticamente. Mas essas aqui, então, são células típicas de RAM estática, ou seja, enquanto você não tirar da energia,
ele vai manter esse valor. Por isso que eu falei, é uma implementação de um flip-flop. Tá? Então, ele mantém o valor armazenado enquanto tiver a energia ali. Tá? Um problema dessa daqui é justamente o tamanho que esse tipo de implementação ocupa num circuito integrado por bit. Né? Então, cada bit desse tipo de memória vai precisar, nesse caso aqui, por exemplo, ter 4 MOSFETs, né? 2 do tipo P, 2 do tipo N. Isso é tamanho. Né? Ele consome área ali no circuito integrado. Então, eles desenvolveram essa RAM dinâmica. Deixa eu ver se ele até coloca. Que essa RAM dinâmica, ela é baseada em um capacitor. Tá? O armazenamento dela é baseado em capacitores. Então, notem aqui, então, até que o número de endereços já aumenta consideravelmente. Tem agora 14 linhas aqui de endereço. E a gente vai ter essas células de memória através desses decodificadores, selecionadas através desses decodificadores. E essas células de memória, basicamente, são esses capacitores. Tá? Então, é bem simbólico só isso daqui, né? Mas o que acontece? A gente tem que fazer 3 operações com esse tipo de memória. A gente pode ter escrita, pode ter leitura e pode ter o reforço da carga desse capacitor. A carga desse capacitor pode ir se esvaindo durante o tempo. Então, basicamente, o que acontece? Numa operação de escrita, SW1 e SW2 são fechadas, ou seja, o valor que está aqui nessa entrada de dados vai cair direto em cima desse capacitor. Na operação de leitura, a gente vai fechar o SW2, o SW3 e o SW4, e esse amplificador aqui ele fica numa condição de amplificador com um buffer. Tá? Então, o que tem aqui nessa entrada não inversora vai ser o que vai estar na saída dele. Então, é uma operação de escrita. E eu posso também fazer só o reforço desse sinal. O que acontece de forma automática dentro do chip. A gente nem precisa se preocupar com isso. Diferente das ROMs, né? As RAMs, elas permitem a escrita, né? E leitura. Então, mas tem uma diferença agora, né? Como a gente está trabalhando agora não mais ali em megabits de capacidade de armazenamento e até gigabits. Então, para eu não ter a necessidade de muitas linhas no barramento de endereço, ele vai trabalhar com essa multiplexação do endereço. Ou seja, eu vou transmitir 2 informações nesse meu barramento de endereço. Então, eu jogo esse MUX para baixo, coloco a informação da linha do meu endereço, qual que vai ser a linha da minha matriz, e abaixo o RAS, row, né? E ele vai pegar e entender que isso daqui é a linha, tá? A informação da linha do endereço. Alterno o MUX, coloco a informação da coluna de endereço e abaixo o CAS, que é o column aqui, né? Address signal. Então, depois de um tempo, entre o T3 e o T4, eu vou ter dados válidos na saída. Então, essa é um pouquinho diferente, né? A gente vai ter essa quantidade maior aqui de informação do endereço para a gente conseguir recuperar um dado. Tá? E a escrita é bastante parecida. A gente vai fazer todo esse processo aqui de multiplexação, né? O raw, o RAS, com a informação da linha. O MUX, o CAS, informação da coluna já estabilizada, e forçando aqui a escrita, então, no WE. Tá? Notem que provavelmente aqui ele vai ter aquela questão do output enable, de leitura, né, muito atrelada à leitura, também vai ter que estar sempre em nível lógico alto aqui. Tá? E assim é feita uma leitura, uma operação de escrita na RAM. Então, hoje, era isso que eu tinha planejado. Como eu disse, isso daqui é mais uma introdução
essa questão de tecnologias de memória. Quando a gente for trabalhar em controladores, a gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo.